Sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de CNC. Na aula de hoje vamos aprender mais dois códigos novos, que são G2 e G3. O que são eles? São interpolação circular, quando eu preciso fazer raios. Então eu vou usar o G2 e o G3. Vamos estar fazendo exercício na sequência aí, e depois vamos jogar no simulador para ver como que fica. Então aqui tem o exercício, aqui as coordenadas, nós vamos fazer o básico, sem compensação, então como fosse um corte na máquina laser. Então eu já deixei aqui do lado para me auxiliar, certo? Mas eu vou estar explicando passo a passo. O meu ponto zero, ele está aqui, ó, bem no cantinho do X, dando encontro dos dois eixos. Mas eu vou começar aqui do lado. Então eu vou começar com a ferramenta andando, ela vai caminhar até o primeiro ponto, que vai ser aqui, ó, certo? E aí nós vamos fazer o contorno. Você pode começar com o Y ou com o X. Você pode escolher. Eu comecei por aqui, ó. Então vamos lá. G0, que é o avanço de trabalho, para a máquina vir rápido. Então ela vai vir, veio rápido, parou naquele ponto aqui, ó. Mas por que naquele ponto e não nesse? Porque eu quero que a ferramenta pare 20 negativo e Y 20 negativo também, 20 milímetros, para não ter uma colisão da ferramenta com a peça, certo? Na próxima eu coloquei o G1, porque eu quero que a ferramenta já venha caminhando um avanço programado, o avanço programado de F200. Vamos ligar uma refrigeração para ir aprendendo os códigos complementares. Automaticamente já parou aqui, ó, X0, Y0. Na próxima linha, o que eu tenho lá? G1, X70, F200. Saiu desse ponto, caminhou até esse ponto aqui, ó. Então parou aqui. Então quanto que eu tenho de comprimento até aqui, ó? 70. Na próxima linha, G1, X70, Y25. X, quanto que é o X? Eu tinha dado 70. Eu não quero saber quanto que é a diferença, eu sempre lembrando que o ponto zero está aqui. Então, quanto que eu tenho do ponto inicial até lá no final, no ponto final aqui, ó, de comprimento? Se eu tivesse uma linha reta, quanto que é daqui até aqui, ó? Isso daí, ó. Então eu tenho 100 milímetros. Então eu coloquei aqui, ó, G1, X100, Y, quanto que eu tenho de altura? Dessa linha, que é a minha linha principal, até aqui, ó. Então se eu tivesse, quanto que eu tenho daqui até aqui, ó, de altura? Eu tenho 25 milímetros. Se eu colocar negativo, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A ferramenta vai descer para baixo. Por quê? O ponto inicial está aqui, negativo vai ser para baixo, positivo para cima. Mesma coisa aqui, X positivo, X negativo. Então a ferramenta veio descendo, mas não é isso que eu quero. Então voltando aqui, eu quero ir para Y positivo. Então chegou lá no 25. Na próxima linha eu vou ter G1, Y60, F200. Então, quanto que eu tenho daqui até aqui de altura? Olha aqui onde está a cota da altura, 60 milímetros. Então, do ponto inicial até aqui em cima, quanto que eu vou ter? 60. Então, está ali, G1, X60 e o avanço. Agora eu estou aqui, ó, eu estou parado aqui. Quero vir daqui até esse ponto aqui, ó, certo? Então, eu vou ter G1, X25. Porque, lembrando, onde que está o nosso ponto inicial? Está aqui, ó. Então, quanto que eu tenho daqui até aqui, ó. Então, se nós puxar uma linha e procurar a cota, ó, 25. Então, coloquei lá G1, X25 e o avanço. A ferramenta veio daqui, foi caminhando e parou aqui, ó. Certo? Na próxima linha, eu vou ter o quê? Eu tenho um raio. Não, você não tem um raio ainda.
porque o raio, ele está falando aqui é 15. Então quer dizer que eu tenho 15 de altura por 15 de comprimento. Então eu preciso vir até aqui, ó. Ah, mas como que é? Qual que é a cota daqui até aqui? Não é essa que eu quero, que eu estou mencionando nesse caso aqui, ó. Eu quero saber, lembrando sempre que o nosso ponto inicial está aqui, ó. Quanto que eu quero daqui até aqui, ó, de altura. Imagina se tivesse uma cota aqui, ó. Quanto que ia ser? Daqui até aqui. Então nós vamos pegar aqui, ó, x, y. Quanto que eu tenho aqui de y? 30 até aqui. Então eu vou somar com mais esse cara que tiver aqui, ó. Qualquer valor que for aqui no R, for R2, eu vou pegar 30 mais o valor 2. For R5, 30 mais o valor que está acompanhando o R. Então, nós vamos ter aqui, ó, y 30 mais 15, que vai dar 45. Então, a minha altura daqui até aqui é 45. Então, ó, pode ver que eu coloquei aqui, ó, G1, Y45, F200. O que aconteceu? A ferramenta automaticamente veio, desceu e parou nesse ponto aqui, ó. Agora vai entrar o código que a gente vai aprender novo. G2, X, ó, pode ser G2, ó, voltando aqui, ou pode ser G3. Nós vamos fazer, vamos ver no exercício depois, no simulador, qual que é a diferença de um e do outro. Vamos deixar G2 então, X15, Y30, R15. Aqui entrou uma coisinha nova. G2, a gente está aprendendo hoje. Então, sempre que você for programar uma interpolação, você vai colocar G2 ou G3. Aí na mesma linha é obrigado ter o X, o Y e o R. O R é o raio que você quer e aqui as coordenadas que você tem que chegar. Certo? Então, G2 é o anti-horário. G2 é o horário e G3 anti-horário. Então aqui, eu tinha 25 de comprimento até aqui, certo? Se eu pegar 25, eu tenho que parar aqui, ó. Eu não vou parar aqui no comecinho da peça, eu vou parar só aqui, ó, porque daqui aqui, se eu puxasse uma linha reta até aqui, eu ia ter 15. Se eu puxasse uma linha reta daqui até aqui, eu ia ter mais 15. Então, eu tenho 15 de comprimento e 15 de altura. Por isso que eu tenho que parar aqui, ó. Então, quando eu fizer o raio, ele não vai vir parar no último ponto aqui, ele vai parar aqui, ó. Porque ele está saindo do 25 e está vindo 15 para frente. Então, eu vou pegar lá 25, que é o meu comprimento, menos 15 é o que vai sobrar. Então, ó, ele veio do 25 e vai parar no x de 10. Eu estava no y de 45, que é esse ponto aqui, ó. Agora eu quero descer para baixo aqui, ó. Imagina que se tivesse uma linha reta, ó. Eu descendo para baixo, ó. Quanto que eu tenho aqui, ó? Voltando aqui, 30. Então eu vou colocar aqui, ó, y30. E depois, por último, tão importante quanto o meu R. Porque o R é aquele número que está ali, ó, 15. Então tem que estar aqui também. Depois, voltando, eu quero sair desse ponto para chegar nesse ponto aqui, ó. Quanto que vai ser? G1, X0 e o F, 200. Ó, eu sou obrigado a colocar o G1 nessa linha de baixo. Se eu não colocar o G1 na linha de baixo, ele entende que esse X é para fazer um raio também. Só que ele vai dar um erro porque está faltando informação. Mas ele entende que teria um G2 aqui, se eu não colocar. Então, colocou o G2, na próxima linha automaticamente coloca o G1 também. X0, F200. Paremos aqui, ó. Agora, para finalizar,
saiu daquele ponto e vai descer lá no ponto inicial. Quanto que é o ponto inicial? G1, Y0, F200. E para voltar do ponto inicial, do meu ponto zero, para deslocar a ferramenta, para não ter perigo dela bater em nada, o que eu vou fazer? G0, X menos 20, Y menos 20, que é o início e o fim ficarem iguais. Certo? Então aqui nessa primeira parte, o que a gente viu? Aprendeu o código G2 e G3. Ó, então, para vocês entenderem bem, e não terem dúvidas, o que é o G2 e o que é o G3? Como que eu vou usar? Que horas que você vai usar? Ó, então, o G2, vou fazer aqui meio, G2 vai ser o horário, e o G3 vou colocar aqui, ó, anti-horário. Como que funciona essa parte aqui? O G2 e o G3, eles trabalham como? Fazendo o raio, certo? Ele vai fazer o raio no sentido que a ferramenta está trabalhando. Então você tem que cuidar, que às vezes você está indo com a ferramenta para um lado, você pode usar G2 ou G3, dependendo da situação. Ó, nesse caso eu estou vindo desse ponto e fazendo esse contorno, veio, parou aqui, correto? Eu quero fazer um raio. Ó, ele vai sair desse ponto, não vai fazer esse movimento aqui. Ó, vamos imaginar o nosso relógio, certo? Ele não trabalha fazendo esse movimento aqui? Então imagina lá, está indo para qual? Está saindo desse ponto e fazendo esse movimento. Então esse movimento é o quê? Ó, G2. Se eu colocar G3 aqui nessa informação, o que vai acontecer? Ó, imagina o relógio trabalhando o contrário. Como que é? Não é para lá? Ó. Se o relógio for G3, se o teu raio for G3, você vai fazer aqui, ó, anti-horário, o contrário do nosso relógio. Então, para você saber qual G você vai usar, vai ser fácil. Ó. Veio e parou aqui. Agora eu preciso fazer um raio desse ponto até esse ponto. Como que eu vou fazer? Eu vou sair desse ponto e vou indo para lá. Opa, estou indo para lá, o que é mesmo? Imagina o relógio, ó, voltando no reloginho. Nosso relógio convencional aí, ó, G2. Então, nessas situações que eu vou usar G2 e o G3. Eles sempre vão ser a altura e comprimento igual. Quanto que eu tenho aqui? Ó? Daqui, dessa linha reta até essa linha aqui, 15. E quanto que eu tenho? Dessa linha reta até essa aqui, ó. Daqui até aqui, 15, que é o tamanho do raio. Então aqui não tem muito erro. Você vê onde você está parado, para onde você quer ir, aí você analisa se é G2 ou G3. Então, essa é a nossa primeira parte aqui. A gente montou a programação, certo? Agora, no próximo vídeo, nós vamos estar digitando esse programa no simulador. Então, quem gostou aí, comenta, dá um joinha e compartilha.